Deixa eu colocar também no celular para poder acompanhar. Alguém falou alguma coisa? Acho que eu vi um barulhinho aqui. Acho que não falou. Ah, foi Bruno. Ah, foi Bruno. Tadinho dos pedestres. Vamos lá. Deixa eu só entrar aqui no celular. Eu sempre entro antes, mas hoje acabei entrando depois. Enquanto vai entrando aqui, gente, não foi possível conectar. Acho que é minha internet. Só um minutinho, gente. Não, tá dizendo não foi possível conectar. Agora vai. Foi. Eu já estou com acesso aqui ao chat. Hoje a gente finaliza o nosso conteúdo de escoamento interno viscoso incompressível. Vamos falar de bombas, né? Então, seguindo o nosso cronograma aí, a gente finaliza, já falamos de perda de carga, né? E não tem por que a gente estudar perda de carga e não ver a parte de bombas, né? Se o fluido perde carga, a gente precisa adicionar uma energia a esse fluido por meio de uma bomba para que ele vença essas perdas. Inclusive, eu coloquei uma notícia lá para vocês, né? A gente vai ter um encontro esse sábado, 29 de janeiro, das 2 às 4h30. Tem um link do Meet, né? Esse encontro vai ser basicamente para falar desse conteúdo de escoamento interno e também para sanar as dúvidas referentes à atividade prática da planilha inteligente, que já foi liberada individualmente para vocês. Eu coloquei também um link, né, do nosso Fluidcast, que fala sobre esse conteúdo, dê uma olhadinha, uma prestigiada lá, está no YouTube da nossa disciplina, assim como estão também todas as aulas. E aí, só para reforçar, né, sempre falo das nossas datas, não esqueçam, espero que já tenham acessado o questionário, já estejam respondendo. E eu vou fazer uma breve revisão do que é que a gente vai precisar, né, nessa aula de hoje, e já vimos nos conteúdos anteriores. A gente vem falando sobre energia perdida, quando a gente faz o balanço de energia mecânica, o fluido ele perde de energia quando ele sai do ponto 1 ao ponto 2, há essa energia, então, perdida. E essa energia perdida, a unidade dela é em metros, né? Isso a gente comprova aí no desenvolver das nossas questões. A gente está trabalhando com... Eita, que agora... A gente está trabalhando com energia por peso de fluido, certo? Então, quando a gente divide pela gravidade, a gente vai ter aí essa unidade de metro, né? A dimensão de comprimento. Toda vez que a gente trabalha com essas energias de pressão, potencial, energia cinética e a perda, vai resultar na unidade de metro. E essa energia perdida é o somatório da perda distribuída com a perda localizada. A perda distribuída a gente pode encontrar pela variação de pressão, né, dividido pelo peso específico. Isso serve aí para uma tubulação de diâmetro constante, onde a gente calcula a perda de carga distribuída, ou pela equação de Darcy. Né? Utilizando a equação de Darcy, a gente vai precisar do nosso fator de atrito. Se o regime for laminar, o fator de atrito é 64 dividido por Reynolds. Se ele for turbulento, a gente pode encontrar pelo gráfico de Moody, fazendo a relação do número de Reynolds com a rugosidade relativa. E tem também as nossas fórmulas, né? As equações empíricas, elas são utilizadas, né, separadamente para tubos lisos, semi-rugosos ou rugosos. Então, para tubos lisos, a gente regime turbulento, a gente tem a equação de Blasius ou de Dream. Para tubos semi-rugosos, usamos a equação de Summerjane. E para tubos rugosos, usamos a equação de Von. Isso para o cálculo da perda de carga distribuída. Já para o cálculo da perda de carga localizada, existe um método que é pelo comprimento equivalente, onde esses comprimentos eles são tabelados e a gente obtém esse comprimento equivalente à válvula se ele fosse um conduto retilíneo, de mesmo diâmetro constante, de X metros, e são esses valores que a gente obtém nas nossas tabelas ou é dado nas nossas questões. Ou pelo método dos Ks, multiplicando o K pela energia cinética, K também esses que vão depender do acessório, né, e são tabelados. O que a gente precisa é identificar esse acessório, observar quais são os acessórios que tem na estação elevatória que vai transportar o fluido e calcular essa perda de carga localizada.
E a bomba, né? A bomba ela vem aí para vencer, né? Para manter o fluxo dentro de uma estação elevatória, para vencer essas perdas. Então, utiliza-se esse equipamento de bombeamento. Né? Então, no nosso balanço global da energia mecânica, ganha um termo, um novo termo, que é a energia adicionada pela bomba. Caso fosse uma turbina, né, seria a energia removida pela bomba. Então, a gente vai fazer agora essa análise global, né, esse balanço de energia global, porque se o fluido ele perde carga, né, a gente precisa vencer essas perdas, adicionando aí, fazendo com que essa máquina opere em um regime permanente, adiabático, onde a gente despreza os efeitos aí do calor e da energia interna. Então, a gente trabalha com essa perda, computa essa perda, distribuída e localizada, soma toda essa perda para então calcular o quão de energia que aquela máquina precisa adicionar. É só o balanço aí novamente. E essa bomba, um sistema elevatório, ele é composto, né, de vários componentes. Né? Ele vai ter os motores, as bombas, os acessórios que a gente já falou, onde ocorrem as perdas de cargas localizadas, e o objetivo é transportar fluido de um ponto para o outro. Né? Tem acessórios que são fundamentais nessa estação elevatória. Aqui a gente pode ver algumas imagens, aqui a gente tem o nosso conjunto motor-bomba, tem o manômetro para aferir a pressão, tem uma redução para acoplar a linha de recalque à bomba, tem uma válvula aqui, uma válvula de gaveta, né? Aqui é o motor e aqui é a bomba, uma bomba centrífuga, que é a mais usada. Observe que a configuração é parecida, tem os redutores para acoplar as linhas de sucção antes da bomba e recalque depois da bomba, né? O conjunto aqui, motor-bomba, só para que vocês possam verificar, e sempre um manômetro para ferir essa pressão, né? Que é o que vai nos indicar ali se aquela pressão ela mantém-se constante, se a vazão ali está sendo atendida por meio dessa variação de pressão. As bombas elas são divididas, né, em dois grandes grupos. O objetivo da bomba é fornecer energia potencial para um equipamento que é acionado aí por um motor, ou motor de explosão, ou motor elétrico, e transformar parte dessa energia do movimento em energia de pressão. Né? Então, o fluido vem, encontra a bomba tem as suas pás, falando da bomba mais comum, que é a centrífuga, tem o seu rotor, né? Então, por meio da energia de movimento, gera-se a energia de pressão, que cede, então, ao fluido para que ele seja bombeado. E elas são divididas em dois grandes grupos, né? Nas bombas hidrodinâmicas e as bombas volumétricas. Vou diferenciá-las, apesar da gente tratar aqui das bombas centrífugas, que são as bombas, né, hidrodinâmicas ou cinéticas mais utilizadas para o transporte de fluido. Mas eu vou diferenciar, né? Caso vocês tenham contato aí com alguma bomba, para que vocês tenham essa noção e saibam diferenciar as bombas volumétricas das bombas centrífugas ou hidrodinâmicas. O nome mesmo, como diz, bombas volumétricas, ela vai produzir, né, isso aí pode ser em uma ou duas câmaras, uma variação de volume interno. Né? Com essa variação do volume, vai gerar uma variação da pressão e vai fazer com que o fluido saia pela linha de recalque. Esse movimento pode ser rotativo ou alternativo, por exemplo, um pistão, né? A bomba de pistão, essa primeira bomba aqui. Então, o pistão ele vai fazer movimentos, né? Entrando e saindo da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, e o fluido entra na linha de sucção, o pistão volta e transporta o fluido para a linha de recalque, né? Em movimento alternativo. Já a bomba de engrenagem, o fluido vai ocupar esse volume, as engrenagens vão se movimentar, ele vai ocupando esses outros volumes até sair. Né? E isso aí é alternativa, isso aí também acontece nessa outra engrenagem e ele sai pela linha de recalque. Tem as bombas de palheta, as bombas de parafuso, existe uma infinidade de bombas que são bombas volumétricas usadas especificamente para um fluido de X vazão, né? Geralmente são utilizadas para fluidos de alta viscosidade, também para fluidos que contêm sólidos suspensos também são utilizadas essas bombas volumétricas. Já as bombas centrífugas,
como eu disse, elas são as mais utilizadas. Ela tem uma parte móvel, que é o rotor. Esse rotor ele vai se movimentar dentro dessa carcaça e a energia de movimento é convertida em energia de pressão. Então, geralmente, a menor pressão está na entrada, né, da bomba, aumenta-se a pressão por meio do movimento do rotor e aí a pressão maior vai para a linha de recalque, que faz com que o fluido se movimente, alcançando posições elevadas, né, pontos mais distantes na tubulação de recalque. As bombas elas ainda podem ser colocadas em série ou em paralelo, né? A gente não se aprofunda muito nisso, mas se vocês verem disciplinas como hidráulica, como saneamento, instalações hidrossanitárias, sempre quando a gente está falando de bomba, que a gente vai dimensionar um sistema elevatório, a gente dimensiona uma bomba, mas elas são colocadas em paralelo, sempre duas. Né? Observe que a bomba em paralelo está ligada ao reservatório inferior, né? Elas se juntam aqui na linha de recalque para o reservatório superior. E por que é sempre colocada duas ou mais bombas? Né? Quando a gente dimensiona uma bomba, B1 vai ficar funcionando. Caso tenha-se necessidade para se B1 e B2 funcionem, então sempre vão ter bombas em paralelo em um sistema elevatório. Se a gente tiver 3 bombas, uma bomba vai ficar sempre de reserva, 2 bombas succionando, né? A vazão vai ser o somatório da vazão dessas 2 bombas que vai para a linha de recalque. Né? Geralmente não passam de 5 bombas em paralelo. Né? Não é vantagem você dimensionar e ter custo de energia para 5 bombas em paralelo. Já as bombas em séries, elas são colocadas uma atrás da outra para aumentar o alcance. Né? Então, não altera a vazão na bomba em série. A vazão que passa por uma passa pela outra. Mas o alcance, a altura manométrica total que aquele fluido vai chegar a um determinado ponto vai ser maior. Então, coloca-se linhas ou bombas em série. E tem algumas características bem importantes para a escolha da bomba. Primeiro, a gente precisa conhecer a vazão do líquido, né, e saber qual líquido é esse. A diferença de pressão, né, que é a carga de pressão, pois as bombas elas são, né, produzidas e aplicadas de acordo com essa diferença de pressão. A altura manométrica, né, que a altura manométrica, gente, nada mais é do que aquele HA que a gente calcula, a energia que deve se adicionar à bomba para que aquele fluido se movimente. A característica do líquido, densidade, se tem algum tipo de contaminante, se tem algum tipo de sólido suspenso. As condições de temperatura e pressão também, que vai ser bem importante para evitar o fenômeno de cavitação. O regime de funcionamento e flexibilidade operacional desejado. Geralmente a gente não tem necessidade de mencionar uma bomba que vai funcionar 24 horas. Ela funciona ali por 6 horas, 8 horas, 12 horas. Recalca tudo para o reservatório superior e depois aquele reservatório vai distribuindo ao longo do dia, atendendo a demanda, que nada mais é do que a vazão. Tem alguns cuidados também, né, para essas instalações de bombeamento, chamado de casa de bomba. Né? Esse conjunto motor-bomba deve ser instalado em um local seco, ventilado, protegido da chuva, de fácil acesso. Né? A fundação no qual se apoiará esse conjunto motor-bomba deve ser firme, né, e nivelada para evitar a trepidação. Como vocês viram, né, o conjunto motor-bomba está acoplado ali nas imagens a vários outros acessórios por meio de junção. Então, se houver trepidação, isso compromete toda a junção das válvulas, das reduções. Deve-se evitar peças especiais na tubulação de sucção. Né? A tubulação de sucção é aquela que vem antes da bomba. Então, o objetivo é que aquela linha de sucção ela seja o mais curta possível, com o menor número de acessórios, para que a minha perda de carga, agora que a gente já sabe o que é perda de carga, ela seja a menor possível. Né, com o menor número de curvas, sendo o mais reta possível, evitando-se a entrada de ar. Né? Então, tem limites da válvula de pé de crivo que vai ficar no reservatório inferior para a lâmina d'água e para o fundo do reservatório, para que não gere vórtex, se ela estiver muito próxima do fundo, nem para que
caso essa válvula fique próxima, aquela válvula que eu mostrei que tem uma gradezinha na aula passada, aquela válvula de pé de crivo, ela não pode ficar próxima da lâmina d'água. Qualquer desnível da água causaria a entrada de ar, e é o que a gente não quer que aconteça na linha de sucção. Né? Se entrar ar, pode gerar cavitação, né? Tem a formação de bolhas, não vai atender a vazão desejada, vai alterar a pressão da linha de sucção e, consequentemente, de todo o sistema elevatório. A tubulação de recalque, ela sempre tem que vir com a válvula de retenção. Né? A válvula de retenção foi uma válvula que eu mostrei na aula passada, que ela era uma portinhola. Né? Ela é como se fosse o guarda-costas da bomba. Ela tem que ficar sempre depois da bomba, né? Ela fica depois da bomba, pois se o fluxo para de passar, ela automaticamente se fecha, evitando que a água da linha de recalque volte para a bomba, né, com a maior pressão. Então, sempre tem uma válvula de retenção logo depois da bomba, na linha de recalque, ter também os registros, caso precise se parar, fazer algum tipo de manutenção na bomba, né? O registro evita aí o retorno da água do reservatório superior para o reservatório inferior, e também um manômetro para que se tenha todo o controle dessa variação de pressão dentro da estação elevatória. As tubulações devem ter os seus suportes próprios e não se apoiar na bomba, ela deve estar apenas ali conectada por meio das junções. E como é que a gente calcula, então, essa potência da bomba? Né? A gente sabe como é que a gente calcula a energia que deve ser adicionada à bomba. Mas a potência, eu vou mostrar da bomba e da turbina, gente, mas só ressaltando que a gente vai falar de bomba. Né? Para que a gente calcule essa potência da bomba, a gente vai precisar conhecer quem é a HA, a energia adicionada pela bomba, e, consequentemente, a perda, né? Porque a gente faz o balanço de energia para encontrar a HA. Vamos precisar saber o peso específico do fluido e a vazão. Com essas variáveis, multiplicando todas elas, a gente encontra a potência que deve ser adicionada ao fluido pela bomba, mas ainda não é a potência da máquina. Né? O mesmo para a turbina, só tem que, no lugar de colocar aqui a energia adicionada pela bomba, a gente vai colocar a energia removida pela turbina. Por que ainda não é a potência da máquina? Porque a potência da máquina, ela vai depender do rendimento dessa máquina. Então, qual é o rendimento dessa máquina? Ótimo seria se fosse sempre 100%, mas o rendimento, vocês vão ver que ele vai depender da vazão e vai depender do diâmetro do rotor, da altura manométrica, para que a gente encontre esse rendimento. Então, quando a gente conhece esse rendimento dessa máquina, a gente pega, se for uma bomba, a potência adicionada pela máquina, pela bomba ao fluido, e divide por esse rendimento. Aí sim, a gente tem a potência real daquela máquina. Se for uma turbina, a gente multiplica pelo rendimento, já que a turbina remove energia e a bomba adiciona energia. Tá? Aí sim, com o rendimento, a gente calcula a potência real daquela máquina, né? Fazendo-se a potência adicionada dividida pelo rendimento, a gente tem a potência da bomba, né? A potência final daquela máquina. Se for uma turbina, como eu disse, multiplicamos pelo rendimento. E aí a gente tem a potência final dessa turbina. Tranquilo até aqui? De fórmula só vimos hoje, é só essa que a gente vê. Já, pelo menos desse conteúdo, acabaram-se as fórmulas, fiquem contentes, né? Não tem mais, essas são as últimas. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, gente? Por isso, eu vou dar uma dica, Mayara. Vou dar uma dica que eu dei hoje de manhã, uma dica valiosa. Aproveitem o período remoto, que vocês têm acesso
né, durante a fazer o questionário, a fazer a prova, você tem acesso a material de estudo. Cria uma folha, uma folha de formulário, contendo todas as fórmulas para aquele conteúdo. A análise dimensional não tem fórmula, né? Mas esse conteúdo de escoamento interno tem muita fórmula, então já cria um formuláriozinho direcionando como é que calcula a potência da bomba, vai colocando ali o nome de todas elas e o que são as variáveis. Para escoamento externo também a gente vai ter muita fórmula, já cria um formulário, como o apêndice que geralmente vocês teriam na prova, né? Que o professor às vezes coloca o apêndice, né? Com as fórmulas ali, já cria e já faz tudo direitinho para não ter aperreio, para vocês não ficarem na hora de fazer a prova ali tentando lembrar, tentando buscar no slide, já cria um formulário. Cria um formulário pessoal intransferível que só você vai entender. Quando eu estava lecionando no presencial, né, saudades, eu deixava que o aluno levasse no dia da prova uma única folha, frente e verso, contendo todas as fórmulas, onde ele colocaria as fórmulas ali do jeito que ele bem entendesse, que fosse mais fácil para ele entender. Né? Depois eu fui colocando os anexos e ainda assim tinha gente que se confundia, professor, o que é PT, professor, o que é WR. Né? Então, aproveite a oportunidade que vocês têm de estar criando o próprio formulário de vocês, contendo todas as equações que a gente usa, e já discriminando e direcionando para o que é. Certo? Antes da gente continuar, vou só pedir 2 minutinhos aqui para vocês. 2 minutinhos, eu já retorno.
Voltei, turma, voltei. Desculpa. Desculpa, são os desprivilégios de morar sozinha. Tem dessas. Voltei. Aí atende a porta, chega a encomenda. Vamos lá. As unidades, né? Então, vamos lá para unidades. A gente tem aqui energia adicionada pela bomba, que tem a unidade de metro, né? Tem a unidade de metro. A massa específica vezes o peso específico, quilograma vezes por metro cúbico vezes metro por segundo ao quadrado, vai resultar na unidade de Newton por metro quadrado. E a vazão, metros cúbicos por segundo. Esse rendimento vai ser dado em porcentagem, né? Então, vou colocar aqui observem o que acontece, metro cúbico corta com metro cúbico, a gente vai ficar com Newton vezes metro por segundo, né? Que é a mesma coisa que Joule por segundo e watts. Então, essa é a nossa unidade de potência dessa máquina em watts. Geralmente, eu gosto de expressar em watts, né? Por isso que é importante que a gente trabalhe, encontre essa energia adicionada em metros, trabalhe com a vazão em metros cúbicos por segundo e trabalhe com o peso específico em Newton por metro cúbico, para que a gente já encontre essa potência na unidade de watts. Eu vou pegar essa questão, a gente fez essa questão na aula passada, não fez? Só me relembre aí, que eu acho que eu troquei as questões que eu fiz na T3 e T4. Me relembre aí se a gente fez essa questão na aula passada. Que era do tanque de gasolina, que a gente encontrou as perdas. Pronto, obrigada, Lainá. Eu peguei as questões que a gente fez na aula passada e as questões relacionadas à perda, onde tinham bomba, para que a gente agora encontre a potência dessa bomba. Então, a questão é a mesma, só foi adicionado aqui, ó. Supondo a eficiência geral da bomba de 82%, determine a potência necessária da bomba para levar o combustível até o tanque do caminhão. Né? A eficiência aqui é o rendimento de 82%. Então, a gente fez na aula passada, a gente calculou a vazão, isso tudo a gente já fez, calculou a velocidade, calculou o número de Reynolds, a tubulação era lisa, a gente calculou o fator de atrito, calculou a perda distribuída usando o fator de atrito na equação universal da perda de carga, calculamos a perda localizada pelo método dos Ks, ele deu todos os Ks, e aí encontramos a perda de carga total, né, de 21,52 metros. Pode ter tido alguma diferençazinha aí das casas decimais, mas é aproximadamente 21,5 metros. Até aí fizemos na aula passada. Vimos também que a perda localizada era a perda total dividido pelo comprimento da tubulação, que era de 20 metros. Vamos seguindo. Vamos fazer agora o balanço, ó, porque para que a gente encontre a potência da bomba, a gente precisa de HA. A vazão a gente já tem, o peso específico a gente já sabe a massa específica do fluido, né? E vamos encontrar quem é HA por meio do balanço. Olhe onde ele já descreve o ponto 1 e o ponto 2. Um aqui na saída, na lâmina d'água do reservatório de óleo de combustível e o outro aqui na saída do tanque. Não temos turbina, então, ó, já vou tirar a energia removida. Se Z1 for 0, Z2 é 5. Ó, se a gente traçar aqui o nosso plano horizontal de referência, Z1 é 0, Z2 vai ser 5. Então, Z1, 0, Z2, 5 metros. A vazão já tinha sido dada. V1 é no tanque, V2 é na saída. Então, quando a gente tem grande área comparada a pequena área, a velocidade da grande área pode ser desprezada. V2 não, porque eu tenho uma velocidade aqui não desprezível na saída do tubo. Ele não fala de nenhum reservatório ser pressurizado, P1 e P2 estão
expostos à pressão atmosférica. Já temos a perda de carga total. Vamos encontrar, então, quem é HA. Tranquilo aí no balanço de energia? Não adianta fazer tudo certo, calcular a perda de carga certa, encontrar H errado, senão a potência vai estar errada. Então, vamos lá. P1, V1 e P2 corta, a velocidade 2. Vamos à gravidade 10, HR também corta. Encontrem aí o valor de HA. HP também, né? Não lembra, é HP 21,52 metros. Vamos encontrar, então, o valor de HA para a gente encontrar a nossa potência. Vamos lá. Isso, esse final que eu deixei para agora, Mayara, mesmo. Esse final, quando a gente visse essa parte do conteúdo, eu deixei para a gente falar agora. Adicionei, na verdade, a questão essa parte. Achem aí o valor de HA. Não esqueçam de elevar a velocidade ao quadrado. Deixa eu ver quem está aqui. Bruno, vamos. Lainá, Laísa, Kennedy, Jorge, Adriel, Maurício, Maicon também presente, menos Rafael que estava dirigindo. Opa, já vi aqui no chat. Maiara, 27,8 metros, né, Maiara? 27,82 metros, não esqueçam da unidade. De posse de HA, vamos calcular HA, o peso específico do fluido, a vazão, dividido pelo rendimento que ele tinha dado de 82%. E aí a gente acha essa potência da bomba em watts, né, ou quilowatts. R$3.119, aí foi só a aproximação, 3.121, 3.119 watts. Fácil é fácil de encontrar, não tem nenhum bicho de sete cabeças, a gente já fez todo o processo, calculou todas as perdas, fez o balanço certo, a gente encontra essa potência da bomba aí, para que o fluido seja succionado de um ponto até o outro ponto de recalque. Deixa eu pegar outra questão aqui que a gente fez na aula passada, é essa aqui. A gente fez essa questão também na aula passada, encontramos todas as perdas, né? Era uma questão que dividia em sucção e recalque. Então, eu adicionei aqui no final, a gente chegou a encontrar a carga manométrica, né? Eu adicionei aqui no final para que a gente encontre a potência da bomba com rendimento de 70%. Então, até a carga manométrica a gente fez. Vou só repassar o que a gente fez na aula passada. A gente encontrou na sucção a velocidade, o número de Reynolds, depois calculamos o fator de atrito, calculamos a perda de carga distribuída ao longo de 8 metros de sucção, depois calculamos a perda localizada usando o método do comprimento equivalente, porque ele deu aqui o comprimento equivalente dos acessórios, o acessório 1 e o acessório 2, né? Encontramos essa perda localizada.
o somatório vai ser as perdas na linha de sucção de 0,41885 metros. Isso só para a linha de sucção. Depois fizemos a mesma coisa para a linha de recalque. Então, calculamos a velocidade de recalque, calculamos o número de Reynolds também, calculamos o fator de atrito. Ele já tinha deixado aqui na questão explícito que o tubo era liso. Então, usamos a equação de Drew-McAdams para calcular o fator de atrito. Calculamos a perda distribuída ao longo desses 50 metros, 61 metros de conduto. Achamos a distribuída. Depois a localizada. Agora, a localizada a gente fez pelo método do LEQ, né, porque ele tinha dado que o acessório 6 e 7 tem 1 metro de comprimento equivalente. Achamos os primeiros acessórios. Depois, pelo método dos Ks, somamos o K5, que está na linha de recalque, e o K8, né, 10 com 1 aí, que deu 11, e encontramos a outra perda localizada nos acessórios onde foi dado o K. Feito isso, somamos todas essas perdas e encontramos a perda de carga total no recalque. Depois disso, fizemos o balanço de energia. Isso aqui a gente já tinha feito ontem não, terça, para encontrar quem era HA. Encontrado HA, a gente calcula a potência da bomba, que vai ser HA vezes o peso específico do fluido, vezes a vazão, dividida pelo rendimento dessa máquina. Então, observe que a potência está lá no final. A gente tem que se atentar a todos os cálculos corretos, o mais correto possível, para que a gente calcule essa potência correta. Tranquilo? Achem aí essa potência dessa máquina para levar do ponto A ao ponto B o fluido, sendo o ponto B lá no reservatório superior pressurizado. Seis mil oitocentos e dois watts, né? Ou 6,802 quilowatts. Certinho? E aí vocês me perguntam, professora, mas e agora que a gente já sabe aí a energia adicionada pela bomba, né? Calcular a potência da bomba, como é que a gente escolhe essa bomba naquele fornecedor? Todo fornecedor, ele nos dá um ábaco de seleção de bombas, né? Existem N marcas no mercado, né? E esse processo de escolha da bomba, ele pode ser trabalhoso. Só tem que, se a gente conhece duas variáveis, que é a vazão e a altura manométrica, a gente já pode dar o primeiro passo para escolher daquele fornecedor qual é a bomba, nesses gráficos de seleção. Só com essas duas variáveis. Essa altura manométrica, gente, é o nosso HA. Se a gente já sabe a vazão e sabe o HA, então a gente já está aí meio caminho andado para selecionar uma bomba de um determinado fabricante. Né? Eles dão um diagrama, né? E nesses diagramas a gente vai cruzar o valor da altura manométrica com o valor da vazão e escolher aquela faixa de utilização daquela bomba. Né? E vai seguir trabalhando com os dados. A gente vai pegar um desses exemplos que a gente fez, né? E seguir trabalhando com os dados para calcular, encontrar, né? Calcular não, escolher essa bomba daquele fornecedor.
né? É basicamente assim esses gráficos que esses fornecedores dão. Aqui a gente tem a altura manométrica em metros, aqui a gente tem a vazão em metros cúbicos por hora, a gente vai cruzar esse valor e vai encontrar qual seria esse modelo. Né? Primeiro a gente encontra um modelo, observe que tem duas numerações. Né? A primeira numeração é o diâmetro de entrada ali da sucção, ou é do recalque? Não, do recalque, o diâmetro de saída do recalque, perdão, onde está acoplado na imagem que eu mostrei, não é um redutor, né? É um de expansão, uma conexão de expansão para acoplar a linha de recalque. E o segundo número, que é 150, é o diâmetro do rotor, daquelas pás que vão girar e fazer com que o fluido vá para a linha de recalque. Feito isso, né? É o diâmetro do recalque mesmo, gente. Tinha falado de sucção, era de recalque. E aqui é o diâmetro máximo do rotor. Feito isso, a gente vai encontrar o rendimento dessa bomba. Ali eu já tinha dado os valores, 70%, 80%, mas por meio da vazão e da altura manométrica, a gente consegue encontrar o rendimento exato. Eu vou mostrar um ábaco, que essas imagens estão bem pequenininhas. Eu vou mostrar um ábaco, inclusive, esse ábaco já está disponível para vocês lá no SIGA. Vocês vão precisar dele para atividade prática da planilha inteligente. Deixa eu só pegar um valor real aqui de uma bomba, desses exemplos que a gente fez. Vou pegar esse daqui, que é a vazão. Deixa eu só pegar um papel aqui, 2 minutos, para anotar, senão eu esqueço. A vazão nesse exemplo é 0,01 metros cúbicos por segundo. E a altura manométrica é de 47,6 metros. Vou colocar os fones aqui de volta. Gente, prestem bem atenção. Eu vou abrir aqui o ábaco do fornecedor. Né? Eu vou pegar um ábaco de uma bomba para uso geral. Eu acho que era água aí nesse exemplo. Um fluido com a propriedade parecida com a água. Né? Essa bomba, uma bomba centrífuga, né? A voluto, rotor, aqui é a entrada da sucção. A entrada da sucção e a saída para o recalque. Né? A marca aí KSB, uma publizinha. Estou ganhando nada, gente. Aqui algumas características gerais da bomba, né? Que ele fala aqui a vazão, fala do NPSH, a massa volumétrica do fluido, das informações máximas. Aqui é um sumário. E esse aqui é o ábaco. Então, deixa eu só... Ele está em metros cúbicos por hora. Né? Então, aqui a gente vai ter que transformar para a hora, que vai dar 36 metros cúbicos por hora. A gente tinha a vazão de 0,01. Uma hora tem 3.600 segundos, 36 metros cúbicos por hora. Então, observem que a gente tem aqui a vazão de 36 metros cúbicos por hora. Então, a gente vai estar mais ou menos aqui, deixa eu aumentar, 30, 35, 40, 36 metros cúbicos por hora. Está nessa reta na vertical. E a altura manométrica foi de 47. 50 está aqui, 45 está aqui. Eu vou traçar 35, 35, vai pegar mais ou menos aqui, que é nesse meu modelo 32.160. 32.160.
160. 32 de diâmetro de recalque, 160 de diâmetro do rotor. 32, 160. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação aqui. É para uma bomba de rotação de 350 RPM por minuto. Por que eu estou falando isso? Porque tem também a bomba de 1.750 de rotação por minuto do rotor. Vamos fazer para as duas. 32, 160 foi para de 3.500. 35 vai subindo aqui essa reta. E 47 de altura manométrica vai encontrar aqui nesse modelo 50.315. Então, para a rotação de 1.750, o modelo foi 50.315. Vamos lá que não acaba aí não. A gente vai lá no nosso sumário. Tem também para outra rotação aqui, que é de 1.160 a rotação por minuto. Mas observe que é para uma altura manométrica bem baixa, né? O 50 já vai lá em cima. Se a gente fosse fazer para essa, seria nesse modelo aqui de 150, 500. Vamos fazer para aquelas duas que já vai ser de bom tamanho. Vou aqui ver onde é que está. A primeira foi para a rotação de 3.500, 32, 160. 32, 160, aquela lá de cima. 32, 160, está na página 14. Se a gente clicar aqui, já vai, ó, página 14. Foi 32, 160 mesmo, meu povo? Deixa eu só certificar aqui. Não, é nessa daqui de baixo, 32, 160. Esse ponto 1 aqui é outra especificação, 32, 160, página 13. Aqui. Então, a gente vai ter mais alguns gráficos importantes, né? Para que a gente encontre o diâmetro do rotor e o rendimento da bomba. O rendimento dela vai variar de 40% a 64%. Então, vamos lá. Vou pegar também novamente aqui a vazão de 36 metros cúbicos por hora, mais ou menos aqui, e a altura de 47. Vai ser um ponto mais ou menos aqui. É porque como eu não estou nem no pente, nem em lugar nenhum, fica horrível para a gente fazer assim, sem poder riscar. Então, 35 e a altura de 47 vai ser mais ou menos nesse quadradinho aqui. Esse quadradinho onde está o cursor. Observe que esse quadrado onde está o cursor, eu vou fazer isso aqui no pente. Espera aí, viu? É aí que eu vou abrir o nosso velho pente aqui, que vai ficar mais fácil de fazer no pente. Traçar uma reta aqui. 35. É um negócio mais fino. 35, 40, 47, 48, 47 está mais ou menos aqui. A interseção nesse ponto aqui, vermelho. Né? Observe que a gente tem como se fosse aqueles diagramas de solo, aquelas curvas de níveis de solo, né? A gente tem daqui até aqui se encaixaria no rendimento de 65,2 entre 64. Observe aqui, ó, se a gente ligar 60, 60 com 60, eu vou ter uma curva de nível aqui, bem grande, de 60, depois a gente liga o 62, tendo outra curva de nível, e a gente vai ter que encontrar a faixa onde ele está. Então, a faixa de rendimento onde ele está é de 65,2% até 64%.
Isso quer dizer, o rendimento mínimo dela é de 64% e o máximo é de 65,2%. Está mais próximo dessa curva aqui de cima, que representa o diâmetro de 164, o diâmetro do rotor. Se tivesse mais abaixo, seria o diâmetro do rotor de 162. Então, o diâmetro do rotor dessa bomba é 164. Aí a gente escolhe sempre o de baixo. A gente escolhe sempre o de baixo, Rafael. Certo? Vai ser um pouco raro ser bem no meio, assim. Mas caso aconteça, a gente escolhe o de baixo. Então, já temos o rendimento, já temos o diâmetro do rotor. Vamos ver quais são os outros gráficos. O outro gráfico é o NPSH. Então, com o diâmetro do rotor que a gente escolheu foi o de 174, né? Para essa vazão de 35, o NPSH, eu vou usar o eixo daqui de cima, tá? O 35 aqui de cima, o mesmo eixo, a mesma escala. O NPSH requerido seria de aproximadamente aí 4, um pouco acima de 4 metros. O que é esse NPSH requerido? A bomba, ela precisa de uma energia para que o fluido chegue nela e ele consiga ser transportado sem a cavitação. A cavitação é um processo em que há a formação de bolhas e prejudica o funcionamento dessa bomba. Então, a gente pode calcular, esse é o NPSH requerido pela bomba, a gente calcula o NPSH disponível, e o NPSH disponível, que vai depender de variáveis como pressão atmosférica, perdas, altura de sucção, tudo da linha de sucção, ele tem que ser maior do que o requerido para que não ocorra a cavitação. A cavitação é justamente essa formação das bolhas. Não, o martelo hidráulico é o golpe de ariete, né? Que é quando a gente tem um aumento de pressão em uma curva, em uma válvula, em algum ponto. A cavitação é a implosão de bolhas que começa a erodir as pás dos rotores, as paredes das válvulas, a parede da tubulação. São fenômenos diferentes. O martelo hidráulico é o golpe de ariete, é aquele forte impacto, aquela sobrepressão ou subpressão em um determinado ponto da tubulação. E o último gráfico é o gráfico de potência da bomba. Então, para essa altura manométrica e esse diâmetro de 174, 35, mais ou menos aqui, essa potência seria de aproximadamente 6. Dividir aqui essas 6,2, 7, aproximadamente 7 quilowatts. Mas vamos calcular para ver se é isso mesmo, porque a gente já tem o rendimento, tem a altura manométrica e tem a vazão. Vou voltar lá para a gente calcular. Vou calcular aqui, pegar aqui essa potência, para ver se daria próximo. Vamos trabalhar aqui com 47 metros. Peso específico do fluido, a vazão, e vamos trabalhar aqui com rendimento de 0,652, que foi o rendimento máximo. Vamos calcular aí a potência para ver se bate. 47 vezes 1.000 vezes 0,01 dividido por 0,652. Esqueci algum zero. Deu 720. É 10.000 ali.
7.200, 7,2 quilowatts. Ou seja, confere aqui com o nosso diagrama que para esse rotor de 174, observe, vai dar... Cadê o negocinho que apareceu aqui agora? Agora não quer aparecer mais. Vou fazer aqui no Paint. Na interseção, a gente traça para a esquerda e vai dar aí 7, aproximadamente 7 quilowatts. Então, observe como esses valores que a gente encontra tanto pelo cálculo quanto pelo ábaco, eles dão correto. Eu só mudei aqui o rendimento, porque estava um rendimento de 0,7, que era um rendimento hipotético. Colocando o rendimento correto de 0,652, a gente chegaria na mesma potência que o ábaco nos fornece. Vamos fazer agora para a bomba de 1.750 RPM, que tinha dado um modelo de 50 a 315. Pergunta, gente. Perguntem, fiquem à vontade. 1.750 rotação, modelo 50 a 315. 50 a 315, está na página 57. Vamos lá, vou tirar o print aqui também para a gente fazer no tempo que é mais fácil. Vazão de 30, vazão de 36, é 36, né? Eu estou botando 35, mas é 36. De 36, altura manométrica de 47. Observe que o ponto de interseção foi fora do ábaco. Então, esse aqui já não se enquadra na nossa situação. Agora, por que deu fora do ábaco 50 a 315? Só se na hora da gente olhar aqui, eu olhei errado. Deixa eu voltar aqui para o 1750. Vou até tirar aqui também um print para fazer lá. Tá mais fácil de a gente não errar. Fazer aqui 35, que é 36 na verdade, né? 36 e a altura de 47. É, 50 a 315. Deixa eu voltar lá. Deve ser essa daqui, de 50 a 315, 62. Agora sim. Vou traçar aqui para 36. 30 está aqui, 36. E agora 47. 40, 45, 47. Olha aqui, o diâmetro do rotor, seguindo essa curva de 303, o rendimento mínimo de 55% e o rendimento máximo de 60%. Então, vamos lá. Vamos para o gráfico de potência. O diâmetro do rotor foi o diâmetro de 303. Então, vou pegar aqui. Aqui é 30, 35, não, 30, 40, 50, 40 é 36 a vazão. 40, 50, 36
Diâmetro do rotor de 303, aqui está a interseção. A potência aí, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De aproximadamente 8 quilowatts. Vamos agora calcular com esse rendimento aqui, que foi de 60%. 60%, vamos calcular de novo. 47 vezes 10.000 vezes 0,01 dividido por 0,6. 7.800 watts. 7.833, 7,83 quilowatts. Observe que o valor é aproximado, que a gente está ali, tem que fazer com mais afinco, aquelas linhas, aquelas divisões certinhas, mas vocês veem que o valor bate próximo, 7,8 quilowatts, e aqui o que a gente tinha encontrado foi de aproximadamente 8 quilowatts. Perguntas, dúvidas? É isso que vocês vão fazer, que eu peço que vocês façam lá na atividade da planilha inteligente, que inclusive eu vou repassar aqui com vocês. Na atividade aqui são algumas orientações iniciais. Eu peço para que vocês elaborem uma planilha contendo as fórmulas para calcular vazão, velocidade média, rugosidade relativa, número de Reynolds, comprimento hidrodinâmico, velocidade máxima específica, o fator de atrito com todas as fórmulas, a altura manométrica total e a potência da bomba. Sempre colocando do lado de onde vai ser realizado esses cálculos, da cédula, a fórmula utilizada. Para quê? Para que vocês, ao usar a planilha, também memorizem. Somente após a criação da planilha que vocês vão resolver o problema específico de vocês, que eu vou pedindo passo a passo. Observe que é tudo que a gente já fez, gente. Calcule o número de Reynolds, calcule a velocidade média e máxima para o escoamento, calcule o fator de atrito, calcule a perda de carga distribuída e localizada, realize o balanço para encontrar HA. Depois que vocês realizarem o balanço, vocês já têm a vazão, vocês vão encontrar no manual a bomba que mais se adequa, como a gente fez aqui agora. Tem uma vazão, tem uma altura manométrica, encontro no manual a que mais se adequa. Se a gente tivesse de escolher aqui, entre a que a gente viu anteriormente, a porcentagem do rendimento está próxima, então poderia ser ou a de rotação de 3.500 ou a rotação de 1.750. Apresente o diâmetro do rotor e o rendimento da bomba, que foi o que a gente fez. Encontrou o diâmetro do rotor e o rendimento da bomba. Calcule manualmente a potência da bomba e verifique se é adequada a potência encontrada pelo manual. A gente encontrou a potência no manual, depois voltou na questão, substituiu o rendimento dado pelo manual e encontrou a potência próxima. Depois eu peço para que vocês criem um fluxograma, só demonstrando o passo a passo. Gente, o passo a passo, ele já está aqui. É só criar um fluxograma mostrando esse passo a passo. Depois, façam um esqueminha, pode fazer como vocês quiserem, desde que identifique, porque eu digo aqui quais são os acessórios que tem que ter, tanto na linha de sucção quanto na linha de recalque. Então, você pode colocar um quadradinho e identificar o que é cada coisa, não tem problema. Se quiserem fazer um desenho bonitinho também, façam. E, além disso, fazer a planilha, realize os cálculos manualmente para ver se encontrou correto. É essa atividade. Eu já digo a vocês e já garanto que se vocês fizerem essa atividade, fazer essa planilha inteligente, gente, essa questão aqui cair na prova, do que cair, vocês acertam. Faz o relatório conforme o template que está lá. É ótimo, Bruno. Estou dizendo a vocês, se fizer tudo certinho, seguir esse passo a passo, não tem erro para fazer questão desse conteúdo.
Não tem erro, não tem erro. Inclusive, gostaria que, a gente aproveitasse esse tempo para vocês já começarem a resolver essa questão de vocês que tem aqui. Cada um tem uma que vocês receberam no e-mail, a questão, para já começar a responder, porque nosso assunto acaba aqui, no Manual da Bomba. Acabou aqui esse nosso assunto de hoje. O que vocês têm que fazer é pegar esse conhecimento, esse conteúdo e aplicar para fazer essa atividade que é a criação da planilha inteligente. Lembrando, certo, Bruno, adiantar que nossa prova está perto. Faltam 13 dias para nossa, 13 não, 14 dias para nossa prova. Lembrando que essa é uma atividade que vale. Deixa eu só interromper aqui a gravação para a gente conversar mais sobre esse trabalho e não ficar essa gravação falando sobre isso.